glamour da atriz. Quer gravar uma externa? A gente tava lá com o gatinho. Não, aqui eu tô até bem. A Fafá trouxe a gente pra cá, porque onde a gente tava era um calor dentro do banheiro, fechadinho. Aqui a gente tá bem. Vai ficar, nossa, sério, vai ficar muito bom. Vocês vão... Aí eu vou sair agora que o Rodrigo chegou. Obrigado, amor, tá? Amei. Tô zoando. Perguntou se você tá com a bolsinha dele. Ludo, já vem comendo. Nunca aparece comendo, tá? Primeira vez. Hoje. Hoje, não, sempre. Nunca aparece comendo. Sempre comendo e como? Na pose. Comer na pose. Senão eu não seria Rodrigo. A classe é uma classe, né? Cara, é muito louco, né? A magia. Isso sempre me encantou. Eu sou muito encantado por audiovisual desde pequeno, tanto que eu via 12 novelas por dia, eu via filme toda hora, eu baixava série o tempo inteiro. Minha infância era isso. Eu sempre fui muito encantado por essa magia, por tudo que o audiovisual proporciona, sabe? Então, aí tipo, essa cena do avião, que foi gravada numa caminhonete e tal, você fica, caramba, olha, sabe? Aí tem aquela janelinha que passa, né? Tipo, aí vem a edição, ainda deixa um negócio mais ainda, e você fica... Eu fico vendo as coisas assim, mesmo que eu já saiba onde foi feito, como é que deve ficar mais ou menos, quando eu vejo pronto, eu fico... Sabe? Então assim, eu sou muito fissurado, eu sou muito fascinado pelo audiovisual, eu sou muito encantado. Desde sempre, desde antes de fazer. Então fazendo, então, quando a gente faz, a gente fica... Caraca, dá um... Ai, é muito gostoso, é muito bom. Dá um negócio na gente, uma vontade de ir mais e mais e querer mais. Então assim, eu sou suspeito pra falar, porque eu trabalho com isso, eu sou cada vez mais fascinado. Eu fico cada vez mais... com mais vontade de enlouquecer mais, de fazer mais, assim, sabe? Então, eu amo muito. Entra no carro. Ai, não vou entrar. Entra no carro agora. Não vou entrar. Alexia, você tem que falar. O que? Não pode deixar, eu vou sozinha. Entra no carro. Tá bom. Não, Alexia. É pra entrar ou não entrar, Carol? Ah, não, eu vou sozinha. Tá bom, entendi. Agora eu entendi. Take 3 cenas. Você tá fazendo o quê, Alexia, desse jeito? Não, ela é toda assim, tudo dela tá vendo. Doutora. Doutora não é. Senhora. Não, senhora. Eu vou sozinha. Não, senhora, não. Tá parecendo filme pornô. Não, senhora. Senhora. Não, senhora. Não, senhora. Entra no carro. Ai, nesse carro eu vou entrar. Quem não é? Gente, eu escolhi cinema por causa disso! Porque eu acho incrível você pegar uma maçã e transformar numa banana. Eu acho muito incrível esse lugar que o cinema te traz, sabe? Vocês olham a cena da boate, vocês acham que tá cheio de figurante, não tá cheio de figurante. Eu acho incrível o que o cinema faz de você assistir uma cena onde tem um monte de gente, na verdade não tem nem um quarto das pessoas que estão ali. Eu acho mágico você pegar um ônibus, um carro e transformar num avião. O que um barulhinho de um raio, um efeito que colocaram ali que não tinha aquele efeito, não te traz a realidade da cena, sabe? Os atores também, atores maravilhosos, a direção também, toda a equipe. E eu sou apaixonada por cinema por causa disso. Porque você pode fazer tudo sem ter nada, só com sua criatividade. É muito surreal. Gente, a gente acha que os humilhados vão ser exaltados, mas o dia que isso acontece, que a gente tá com esse carro, o que acontece? A posição que eu tenho que ficar, tô aqui há 3 horas fazendo esse coque, a cocadinha, né? É. Alexia, que corcunda! E esse coque, gente, vou contar a história. Esse coque já é o 5º dia que eu faço ele pra uma cena que vai passar durante uns 3 minutos, mais ou menos. Porque o que acontece? Esse coque a gente gravou no primeiro dia de gravação, na casa das meninas. E agora, por exemplo, 2 meses depois eu tô aqui no carro, chegando na casa das meninas. Aí teve cena já eu na empresa, na minha sala, com a Lauren e com o Austin. Aí teve outra cena na empresa essa outra semana. E teve cena em São Paulo, que a gente não acreditou que eu ia ter que fazer esse coque em São Paulo. Quando a gente vê, quando a gente percebe, tem esse coque. E aí a gente fica aqui humilhada.
Mas tudo bem, o carro é maravilhoso, a Alex é perfeita, não tem defeito. Mas nós estamos sempre aqui, né? Nessas humilhações que a gente passa. Que as pessoas acham assim, nossa, super glamuroso, né? Não é muito, não. Eu tô aqui louca pra fazer xixi. Tem lugar pra fazer xixi? Não. Tô com fome também. Às vezes a gente sente um pouco de fome. Eu tava muito preocupada em conseguir os carros pras gravações. E eu pensei, caramba, tem que ser um carro diferente. Não pode ser simplesmente um carro que as pessoas estão acostumadas a usar no dia a dia. Tinha que ser um carro diferentão para dar esse ar de riqueza da Lauren também. Então, eu comentei com uma amiga, eu tava triste porque não tinha conseguido ainda parte das locações, e uma das que faltava eram os carros. Eu tava com um grupo de amigas e eu comentei, eu falei, caramba, faltam uns carros, né? Tem que ser carros luxuosos. E nisso uma amiga minha, Fernanda, grande beijo, falou, nossa, meu pai tem, você pode ver com ele se ele aluga, porque ele faz o aluguel desses carros. E aí eu fui, conversei muito com ele, expliquei que a gente tinha um orçamento muito baixo, e aí a gente conseguiu por um preço extremamente razoável, a gente pagou só o trabalho do motorista que ficou o dia inteiro com a gente. E sobre, esses carros não existem no Brasil, eles são feitos, né? Então, o pai da minha amiga, ele compra um carro e ele tira tudo de dentro, tira os bancos comuns, e monta. Assim como o avião era um micro-ônibus. É um micro-ônibus por fora. Como a gente não tinha jatinho, eu tentei. Eu fui no aeroporto de Jacarepaguá, eu falei com vários jatinhos, eu tinha contato de um monte de jatinho na época, porque para tentar conseguir por um valor mais baixo, né, para gravar num jatinho mesmo. Só que como a gente só precisava da parte interna, sem o jatinho estar voando, porque isso a gente faz depois, inclusive os raios, foi feito na edição, o Alírio maravilhoso que fez, ele que colocou os raios na janela, a janela inclusive estava fechada naquele momento. Mas era um ônibus e que foi construído para que ficasse parecido com um jatinho. Aí olha a sorte, existe um carro desse no Brasil e é justamente do pai de uma amiga minha. Então a gente conseguiu gravar e todo mundo acredita que é um jatinho, né? Mas não pode viver só de ar. Tadinha, Mas ela é muito precisa ir ao louco banheiro. isso, né? É muito louco, porque Precisa quando a gente comer. vê, a gente tem, tipo, vocês vão assistir durante 3 minutos. Só que esses 3 minutos a gente gravou durante 5 dias. Então foram 5 dias diferentes. Aí eu quero que vocês vejam se eu tô com o coque igualzinho. A gente espera que sim, né? O coque, a roupa, cada coisinha da franja, a maquiagem, né? Porque rola um batom. Não vou nem contar igual. um erro que vai ter em algumas cenas. Não vai porque, ter. né, não vai ter. Não vai ter. Mas já teve, né? Já. Aqui, ó. Já. Cara, eu amo o audiovisual. Eu tô desbravando esse mundo nos últimos anos. E eu acho incrível isso, porque no teatro, o que eu acho incrível é isso, no teatro a gente pode criar o que a gente quiser, porque a gente tem a liberdade, é um comum acordo com a plateia de que tudo que eu fizer aqui, você pode interpretar do jeito que você quiser. Eu tô aqui, isso aqui pode ser uma árvore, eu posso ser uma árvore. Mas no audiovisual, a gente não... a gente brinca, na verdade, com o imaginário de quem tá assistindo, do web espectador, porque eles estão vendo só o quadradinho que tem na tela aqui, sabe? E aí a gente faz o que a gente quiser desse quadradinho pra fora, desde que desse quadradinho pra dentro a gente passe a mensagem que a gente precisa passar. E aí é muito foda, né? Quando você percebe que passou a imagem que precisava passar de riqueza, de multimilionária, de dona de empresa mesmo, sabe? Dona da porra toda, dentro de um carro. Por que não, sabe? No final das contas, da tela pra dentro, tinha riqueza, tinha luxo, tinha organização, tinha iluminação, fotografia. Eu acho que o audiovisual, ele tem no teatro, a gente guia o nosso olhar pra onde a gente quiser. No audiovisual, a gente é guiado. Então, o que a câmera faz pra guiar o nosso olhar pra onde o diretor ou o escritor, né, o dono da escrita, queiram que a gente vá,
Isso é um trabalho da fotografia, sabe? Isso é um trabalho incrível, cara. Eu tenho muito que aprender com essa galera, eu acho muito incrível. Já teve uns erros aí que Mas tudo bem. só quem é muito expert vai reparar. Muito bem. Mas é isso, acho que hoje a gente tá sendo exaltada. É o começo Tá. de tudo, do exaltamento. Que é esse carro que a gente... por enquanto a gente não pode pagar Não podemos, por ele. nós queremos. Foi uma grande negociação, tá? Graças ao dono do carro ter nascido no mesmo dia que eu. Graças ao dono do carro ter escutado o meu apelo, que eu falei assim, ai, falaram que a gente não ia conseguir gravar essa série porque a gente não tem dinheiro. E esse carro, só existem 2 no Brasil, que é esse e o do Neymar. Então, esse carro é realmente... Esse carro custa 1 milhão, esse carro. Aquela, né, que aproveita todas as oportunidades da vida. Esse carro, ele é uma caminhonete, ele é uma vanzinha, só que ele que monta. Isso aqui tudo ele que faz, a empresa dele que faz. E aí um dia Mostra falaram ali pra ele, Tá ali no... ali tem televisão, JBL, o teto, tudo. Essa é a grande magia não só do audiovisual, né? Mas da dramaturgia por si só. Como eu falei, às vezes a gente como ator, como atriz, assim, a gente tem que reproduzir as coisas, né? O que eu falo reproduzir é materializar um pouco as coisas para que aquilo seja verdade pra gente e a nossa verdade ultrapasse o nosso corpo e chegue para quem está nos assistindo. E no audiovisual isso tem que ser não só materializado na nossa imaginação, né, na nossa visão, mas de uma maneira tem que ser concreto para quem esteja assistindo o produto possa também acompanhar. Então essa possibilidade, essa luta que a produção faz para fazer as coisas acontecer, eu acho que é a grande mágica do audiovisual e quem é adorador aí, entusiasta de cinema, já tenho estudado um pouquinho assim, sabe o quanto na história do cinema isso sempre foi um diferencial naqueles que escreveram seu nome como grandes criadores de filmes, grandes produtores, grandes diretores. Olha as luzes, gente. Luz de neon. Vou apagar essa do teto pra ficar só o neon. Uhul! Luz do bar. Olha isso. Cada luzinha. Trocou o brinco? Troquei, Trocou. amor. Isso Tá aqui é a bom. minha bolsa de agora, minha Louis Vuitton. Tava pagando calcinha. Porque Camila... Opa, porque Tá não, Camila... tem negocinho. Camila é rica, porque Carla é rica, né? A Lauren é bilionária, tipo... Isso. Mas, pô, a gente também, pelo menos, né? Nós estamos com dinheiro. Pelo menos na ficção a gente tem um dinheirinho, gente. Eu fico já muito feliz. Né? Né? O importante é a gente tá atuando e tal. Isso. Né? Agora eu vou fazer xixi, gente. Beijo. Eu tô aqui já na mijadeira.